Boa tarde, a paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, toda hora e todo tempo Deus é bom. E o que seríamos de nós sem a presença dEle, sem a misericórdia dEle, sem o amor, sem a graça dEle na minha e na sua vida? Já teríamos perecido. Se chegamos até aqui, foi graças à graça dele, a misericórdia dele, o amor dele por mim e por você. E hoje eu venho com essa palavrinha em nome do Senhor Jesus. Fico muito feliz em saber que através da minha vida Deus está falando com pessoas já fora do Brasil. Eu fico muito feliz em saber que através da minha vida Deus está falando com outras pessoas fora do Brasil. Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, e graças à graça dele em minha vida. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Sim, e Deuteronômio, capítulo 31, vou ler para vocês, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais. Do versículo 5 ao 6, tá certo? Quando, pois, o Senhor vos diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Então o Senhor Deus está dizendo nesta tarde: esforça e tem bom ânimo, não temais, nem vos espantais diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Muitas das vezes a gente acha que estamos sozinhos na peleja, e isso é mentira. Deus está comigo e está com você. Amém? Somente se esforce e tenha bom ânimo, não temas, porque Ele está contigo e Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar, Ele jamais te deixará. Como hoje eu estava falando com a colega minha, tem um versículo no Salmo que eu esqueci agora, não me lembro agora do Salmo, mas me lembro da palavra que Jesus, Ele nos sustenta. A palavra diz no Salmo, através do Salmo, que Deus nos sustenta desde o ventre da nossa mãe. Ele já vem nos sustentando. Quando ainda a gente nem estava formado, Ele já nos conhecia. E foi Ele que nos arrancou das entranhas da nossa mãe, da madre da nossa mãe. Então, se Deus, Ele nos sustentava antes da gente chegar aqui, será que Ele não vai continuar te sustentando, como fala aqui nesse versículo? Esforça, anime, não tema, nem vos espantais diante dele. Não se espante diante dos seus inimigos. Não se espante diante daquilo que Deus coloca na sua frente, que às vezes quer te entristecer, às vezes quer te desanimar, que às vezes quer, como é que eu posso falar?
Às vezes você está toda alegre, toda contente, toda feliz com algo. Aí Deus usa da outra pessoa e aquela pessoa muda o comportamento de uma hora para outra. Acredite, não é aquela pessoa, é o que age por trás daquela pessoa, porque fala na palavra que a nossa luta não é contra os homens, e sim contra a potestade e principados que usa de um e usa de outro, às vezes para nos entristecer, nos paralisar, impedir que nossos sonhos se realizem. Mas em Jó 42 fala: bem sei eu que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, se for propósito de Deus, não pode ser impedido. Amém? Não pode ser impedido. Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Então, esforçai e tem bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, eu e você também vai vencer. Amém? Pedro foi um discípulo de Deus. Foi um discípulo escolhido pelo próprio Deus e que Deus amava. Mas Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes e o Senhor Jesus avisou a ele. Mas olhe, o Senhor Jesus desistiu de Pedro por isso. Desistiu porque enquanto Jesus estava ali sendo crucificado, Pedro estava de longe, porque veio o temor, veio o medo e ele preferiu se afastar, se esconder. E ele tinha a certeza absoluta que não iria abandonar o Senhor Jesus naquele momento, que jamais o abandonou. Mas Jesus já sabia. Mas Jesus, ele é tão perfeito, ele quer que a cada dia a gente venha se aproximar daquilo que ele foi, daquilo que ele é. Amém? Então, ele poderia ter ficado com raiva, aborrecido, isso e aquilo. Não, porque ele sabe que somos falhos, entendeu? E que existe forças aí atuando através das nossas vidas para nos paralisar, para nos entristecer. Usa de quando a gente... Preste atenção que quando você acorda, tipo, hoje é o dia, vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção, tudo vai acontecer, vai ser isso, vai ser aquilo. De repente vem uma afronta enorme, mas fala que nem vos espantaste diante deles. Não se espante com as coisas que virão sobre você, que virão contra você. Não, se esforce, tenha bom ânimo, não tema, pois Deus está contigo. E ele fala que ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar, porque ele nunca te desamparou, ele nunca te deixou, nem quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, ele te sustentava. Só que às vezes a gente quer da nossa maneira, do nosso jeito, e não é da nossa maneira, do nosso jeito e no nosso tempo, não. É da maneira e do jeito que Deus quer, do tempo que Ele quer, porque os propósitos são dEle. Os propósitos não são nós, são dEle. E no tempo certo, no tempo determinado, acontecerá. E nada e ninguém impedirá. Pode levantar um exército contra você, mas aquilo vai acontecer. Como o Senhor Jesus falou quando ele foi encontrado por aqueles que prenderam ele, que iam prender ele, que ia prender ele. Então, pelas pessoas que foram prender ele, que eu não lembro agora o nome, por Pôncio Pilatos, então, e pela sua coja ali, né? Então, um dos que estava acompanhando o Senhor Jesus quis o proteger.
no entendimento dele, né? Só que o Senhor Jesus deixou claro: será que se eu quisesse agora pedir ao meu Pai uma legião de anjos, ele não mandaria? Ele tinha certeza disso, que poderia. Só que ele entendia que ali existia um propósito na vida dele e que teria que ser cumprido. Ali fazia parte, aquilo que Jesus estava vivendo, fazia parte do propósito, que era de nos salvar através da vida dele. Então existia um propósito ali aquelas dores, aqueles momentos, tudo fazia parte do propósito, estava nas escrituras. Porque realmente, se ele quisesse ser salvo daquela situação, aliás, se ele nem quisesse estar ali, ele nem estaria. Mas ele era obediente ao Pai. E ele falou: será que vocês não acham, se eu quisesse pedir agora a meu Pai uma legião de anjos para me proteger, ele não mandaria? Ele sabia quem era o Pai, ele sabia aquele quem ele estava servindo, a quem ele estava obedecendo. Ele sabia que era o Pai dele. E que você nesta tarde saiba que você tem um Pai e que ele é poderoso. E que ele pode mandar uma legião de anjos para lhe ajudar. Ele pode enviar anjos para lhe ajudar, para te guardar, para te proteger. E que ele jamais vai te desamparar, ele jamais irá te deixar. Amém? Então, nesta tarde, confie nele, que ele está agindo toda hora e todo tempo na tua vida. Quantos livramentos ele já te deu hoje que você nem viu e talvez nunca vai saber, mas ele te livrou. Quantas vezes ele já teve misericórdia de ti, de mim também, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes ele não parou nem um segundo de te guardar, de te proteger. A gente, às vezes, que sinceramente é que falta com ele. Aliás, a gente é que falta com ele, não é ele que falta com a gente, não. A gente é que falta com ele. Amém? Então, acredite. Quando a dor vier, quando a luta vier, chama por ele. Chama por ele. Às vezes você diz assim: Suzana, eu não estou conseguindo colocar o joelho no chão. Suzana, eu não sei nem o que falar mais, eu não sei nem o que fazer. Eu vou dar aqui o exemplo de Agar para vocês. A palavra, ela nos sustenta, a palavra nos alimenta. Nem de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus. Agar chegou um momento que fala na palavra que ela já andava errante no deserto. Ela quando saiu da casa de Abraão e de Sara, ela já saiu de maneira sem destino, sem saber o que fazer, para onde ir, e com filho no colo. Abraão achou que fez sua parte dando algo e pão, né? Porque o suficiente a gente vai encontrar em Deus. O tudo a gente vai encontrar em Deus. Mas o homem, infelizmente, somos falhos, né? Então Abraão acreditou que dando pão e a água seria suficiente para Agar para continuar. Só que o suficiente, o tudo, a gente vai encontrar em Deus. Porque acabou aquilo que o homem tinha dado, que achava que era suficiente naquele momento, acabou.
E ela estava sem destino, ela já saiu sem destino, ela não saiu com um destino, tipo, eu vou para casa da minha irmã, eu vou para casa do meu pai, eu vou procurar a minha família. Não, ela saiu sem destino, de maneira errante pelo deserto. E nem era, ela não saiu, não tem na palavra que ela saiu diretamente para uma província, para um lugar onde tinha gente, tinha pessoas que poderiam ajudar para ela, não. Ela saiu de maneira errante pelo deserto. Deserto é lugar de sofrimento, de luta, porque não tem ninguém. Mas Deus, Ele está em todos os lugares e Deus é Deus. E ali ela saiu, a água acabou, tudo acabou. E o desespero chegou, porque ela olhou para um lado e para o outro e disse: e agora? E agora? E ela, para evitar mais ainda, ela escolheu colocar o filho dela longe dela, porque para uma mãe, né? Então ela escolheu colocar o filho longe dela, porque ali ela não podia mais o que fazer e ela não queria ver, porque na mente dela o que iria acontecer, que o filho dela ia falecer e depois ela. Até então não tinha aparecido ninguém. E aquela criança começou a chorar. Aquela criança começou a chorar, 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 chorar. E Deus ouviu o choro daquela criança. Deus é muito lindo, é muito perfeito. Aquela criança começou a chorar. E Deus ouviu o choro daquela criança. E Deus sabe o que fez? H deveria também estar chorando. H com certeza deveria estar chorando também. Mas foi através daquela criança que a vida de H foi abençoada. Foi através da vida daquela criança. Porque Deus ouviu o choro da criança e mandou um anjo ajudar H e seu filho. E quando aquele anjo chegou, abriu os olhos de H e H viu uma fonte de água. E ainda deu uma promessa. Então, quando Deus envia anjos na nossa vida, quando Deus quer fazer na nossa vida, Ele vai mandar aquilo que a gente precisa. O que ela precisava naquele momento de água. Ela se encontrava num deserto. Ela precisava se alimentar. Ela precisava que alguém chegasse até ela e trouxesse esperança para ela, renovo para ela, que dissesse que eu acho que ela sentiu naquele momento, H, não mais um fim. Não mais um fim. Mas a presença daquele anjo trouxe renovo, trouxe novidade, trouxe esperança. Quando ele abriu os olhos dela, foi mesmo que dizer assim: acorda, ainda não é o fim. Acorda, ainda não é o fim. Amém? E realmente não foi o fim. Depois dali, uma nação através de Ismael foi construída, um povo foi levantado, e é isso. Essa é a palavrinha que eu entrego hoje da parte do Senhor. Acredito que vai falar com alguém, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, Deus é bom toda hora e todo o tempo. Deus é bom. E o que seríamos de nós sem a presença dele constante em nossas vidas?
como eu falei, já teríamos desfalecido. Agar naquele dia não desfaleceu, porque Deus tinha propósito ainda na vida daquela mulher. E como eu falei no Jó 42, bem sei que nenhum dos teus planos pode ser, dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E se quiser abençoar outras pessoas através dessa palavra, pode compartilhar, tá certo? Que Deus te abençoe. Eu falo isso, mas eu sei que o trabalho é de Deus e que seja feita a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau.